É importante a gente fazer isso. Gente, agora vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis, capítulo de número 25. Eu quero dar continuidade na mensagem de domingo passado. O caminho de volta, fazendo o caminho de volta. Gênesis, capítulo 25. É o primeiro livro da Bíblia. Quero dizer a você que veio aqui nesse culto pela primeira vez, você que entrou nessa igreja pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você e sinta-se à vontade para voltar outras vezes. Se você sentir o desejo no seu coração, você sempre será bem-vindo, acolhido aqui no nosso meio. Gênesis capítulo 25, versículo 28, diz assim: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Amém. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é interessante. Um homem chamado Isaac casou-se com uma moça chamada Rebeca. E eles tiveram 2 filhos. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos. No dia do nascimento, Esaú, ele saiu primeiro da barriga da mãe e Jacó veio agarrado no calcanhar dele. Então Esaú era o mais velho, porque ele saiu primeiro. E quem era o filho mais velho, o primogênito, ele tinha algumas responsabilidades a mais, mas ele também tinha alguns direitos a mais. O filho mais velho, ele tinha a maior parte da herança, ficava com ele. A maior bênção, a bênção era sobre a vida dele. O maior quinhão de terra também era dele. E o texto diz então que um dia, Jacó, o irmão de Esaú, ficou esperando ele voltar da caça. Esperou ele estar com muita fome, faminto mesmo. E Jacó então fez uma proposta para ele. Falou: olha, eu tenho aqui uma comida que eu preparei para você. Ele disse: então me dá a comida, porque eu estou quase morrendo de fome. E Jacó disse: não, eu te dou sob uma condição. Qual? Você vai me vender o direito de ser mais velho do que você. Ele falou: eu estou nem aí para isso. Eu quero, então eu te dou. Não, você vai ter que fazer um juramento. Você vai jurar que a partir de hoje eu sou mais velho do que você. E aí então eu vou te pagar com a comida que eu fiz para você. Esaú então disse: dá-me isso aí, porque eu estou quase morrendo de fome. E ele então fez o juramento, vendendo o direito de filho mais velho para Jacó. Olha que loucura! Como assim? Como assim? Vendendo o direito de ser mais velho? O fato foi que ele vendeu. Jacó comprou, deu-lhe o prato de lentilhas, e ele comeu, fez aquele juramento. Aqui começa essa história. Uma história que teve um desdobramento muito triste. Uma história aparentemente muito triste. Porque a partir do momento que aquilo aconteceu, quando passado muito tempo, esse homem chamado Isaac, pai dos 2 filhos gêmeos,
ficou velho. Ele disse: eu estou quase morrendo. Virou para sua esposa Rebeca e disse: chame Esaú, porque eu já estou morrendo. Então eu preciso passar a herança para ele. Eu já não estou enxergando bem mais. Qualquer hora eu morro. E a Rebeca, a mãe, ela foi e chamou o Jacó e disse: seu pai está quase morrendo. E ele mandou chamar Esaú. Vai na frente de Esaú e se passe por Esaú, porque o seu pai não está enxergando. Você vai chegar lá e vai falar que é o Esaú. Seu pai vai colocar a mão sobre você, vai passar a herança para você, vai passar a bênção para você. E Jacó disse: mas mãe, eu sou muito diferente de Esaú. Esaú é muito mais peludo do que eu. E ela disse: mas seu pai não está enxergando. Mas pode ser que ele peça para apalpar-me. Então nós vamos matar uma cabra e você vai colocar o pelo da cabra no braço. Quando seu pai for apalpar, ele vai ver que é o seu irmão Esaú. E assim fez. Ele enganou o pai. E quando o irmão dele chega e fala: pai, eu estou aqui, o senhor vai me abençoar. Ele: como assim? Eu já te abençoei. Ele falou: não, eu sou o Esaú. Não, mas você acabou de sair agora, como assim? Ah, foi Jacó que me enganou. E Esaú então falou: eu vou matá-lo. O irmão falou: eu vou matar o meu irmão. E Jacó teve que fugir de casa. Ele fugiu. E ele foi para a casa do tio dele, irmão da mãe dele. E lá ele chegando, falou assim: olha tio, eu quero morar aqui. Eu queria me estabelecer aqui. E o tio falou: tudo bem, vem morar com a gente. E nessa questão de morar com o tio, ele se apaixonou pela prima dele, a Raquel. E ele chegou para o tio e falou assim: olha, eu quero casar com ela. E o tio falou: sob uma condição. Qual? Você tem que trabalhar 7 anos de graça para mim. E ele trabalhou 7 anos de graça. No dia do casamento, o tio deve ter colocado um véu na noiva e fizeram a cerimônia ali. E quando Jacó vai para as núpcias, ele tira o véu. Não era a Raquel, era a Lia, irmã dela. E ele foi devolver a irmã para o pai, para o sogro. Falou: não, eu trabalhei, não foi por essa, foi pela outra. Ele disse: mas aqui o costume é que a mais velha casa primeiro. E se você quiser casar com a minha outra filha, você tem que trabalhar mais 7 anos de graça para mim. 14 anos se passaram. Depois mais 6. 20 anos se passaram. Jacó não é mais um menino. E ele começa a sentir saudade de casa. A ficha cai. E ele fala: tantos anos que eu não vejo meus pais. Desde que eu fiz aquela loucura. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar, eu preciso estar perto do meu pai. E aí então, ele faz o caminho de volta. Vocês chegaram do encontro hoje. Todo o encontro é baseado na vida de Jacó, no Peniel, no que eu preguei domingo passado. Mas agora eu quero dar sequência nisso. E aqui a gente aprende muita coisa. A venda da primogenitura. Sabe, ele vendeu a primogenitura. Esaú jurou. Ele jurou. E aí entra uma coisa que a gente às vezes não leva muito a sério. Ouça o que eu vou te dizer. Palavras têm poder. Palavras têm muito poder. Talvez você fale as coisas, você acha que as outras pessoas não levaram a sério, você acha que o mundo espiritual não levou a sério, mas eu vim aqui te dizer, palavra tem poder, porque Esaú deu a palavra que não era o filho mais velho, ele perdeu a primogenitura. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a nossa boca fala. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 2, lá está escrito assim: enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com a tua palavra. Sabe, o texto diz que nós ficamos presos pela palavra que sai da nossa boca. Talvez você está aqui hoje vivendo uma situação difícil, que você não sabe como resolvê-la. Por quê? Por algo que você falou que você não deveria ter falado. Você deveria ter ficado quieto.
mas você abriu a sua boca, você falou. E porque você falou, você se viu preso. Quantas pessoas se prendem pela palavra que sai da própria boca delas? Há uma passagem na Bíblia, no livro de Josué. Você se lembra daquele dia, daquela passagem que quando Josué, ele dá 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, as muralhas caem. Você se lembra dessa passagem da Bíblia? Ali, Josué fez um pronunciamento. E o pronunciamento dele foi: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, o filho mais velho, lhe porá os fundamentos, as bases da cidade, e à custa do filho mais novo, lhe colocará as portas. Josué fez um juramento. Jericó caiu, a cidade foi destruída, mas se algum dia alguém tentar reerguer essa cidade, quando ele lançar as bases, o filho mais velho dele vai morrer. E quando terminar e colocar as portas, o filho mais novo dele morrerá. 400 anos se passaram. Gente, quase a história do Brasil. Talvez 500 anos. Alguns historiadores dizem 500. Séculos se passaram. Um homem, em seus dias, olha só o que diz o texto de 1 Reis 16:34. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. 400 anos depois, esse homem reconstrói Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Palavras têm poder, e muito poder. Cuidado com as palavras que você lança sobre os seus filhos. Cuidado com as palavras, você que é educador, você que é professor. Cuidado com as palavras que você lança sobre os seus alunos. Cuidado, porque a palavra tem poder. Esse moço Esaú disse: eu vendo a minha primogenitura. E a palavra teve poder. Às vezes, como Esaú, nós abrimos mão de bênção sem tamanho no futuro por alguma coisa que a gente quer agora. Gênesis 35:34 diz: assim desprezou Esaú a primogenitura. Verso 32: de que me vale essa primogenitura? Eu estou morto de fome. Foi o que ele disse. Sabe, nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. E eu vou repetir: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Muito cuidado. Em que você tem baseado a sua vida? Para vantagens maiores a longo prazo ou para prazeres imediatos? Foi ali, nesse ponto da vida, que Esaú caiu. Não se deixe levar pelo imediatismo. Não tome decisões impulsivas, premeditadas, no impulso. Isso pode te custar muito, mas muito caro. Isso foi o preço de Esaú. Mas Jacó era um enganador. Jacó mentia. E agora ele mente para o pai, se passando por Esaú. E por que ele mentia? Ele mentiu para Esaú, ele mentiu para Jacó. E por que ele fazia isso? Por causa de uma ferida emocional não curada. Versículo 28 do capítulo 25 diz: Isaque, o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca, sua mãe, preferia Jacó. Ele se sentia rejeitado pelo pai.
Ele sabia que o pai tinha uma preferência pelo outro irmão, não por ele. E provavelmente aquilo era uma ferida. Ele se sentia inferior ao irmão. E quem se sente inferior tem necessidade de aprovação. É uma forma de compensar a ferida. E a maneira de compensar a ferida é tentando buscar a aprovação. Eu preciso ser aprovado. Eu preciso de elogios. Eu preciso de reconhecimento das pessoas. Então o que eu faço? Deixa eu mentir. Porque se eu minto, aí as pessoas dizem, uau, você é o cara. E aí você mente, depois você precisa de uma outra mentira para encobrir aquela, e assim sucessivamente. Jacó, ele vivia de enganos. Movido pela ferida, ele engana o irmão. Movido pela ferida, ele engana o pai. E o que não se cura, se repete. Essa é uma máxima. Se nós não resolvermos os nossos conflitos internos, com certeza eles de dentro serão projetados para fora, e aí vai nos colocar numa situação muito difícil. E nós vamos ver muita coisa ruim acontecer na nossa vida, por causa de algo interno não resolvido. Jacó tinha um problema não resolvido dentro de si, e agora ele já tem um problema externo com o irmão. Você precisa olhar para dentro de você e ver o que realmente na sua vida não está legal, o que na sua vida realmente precisa de cura. Porque se você não se curar do que está dentro de você, você vai pagar um preço muito alto. Eu vejo às vezes, principalmente no meio religioso, muitas pessoas às vezes fugindo desse confronto interno, fugindo de olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu preciso de mudança, eu preciso me posicionar com relação a essa ferida. Sabe, tem muita gente que ao invés de se confrontar a si mesmo, ou de ir para o encontro, deixar Deus te confrontar, aí as coisas começam errado para o seu lado. Ao invés de você falar, eu tenho uma ferida, eu preciso me curar, você fala, olha, isso é inveja que eles têm contra mim. Não, isso aqui é olho gordo contra a minha vida. Não, fizeram uma macumba contra mim. É uma palavra de maldição que vem contra a minha vida. Sabe, você está sempre tentando colocar a culpa em alguém, ao invés de assumir, de olhar para dentro de você. Claro, a inveja existe. O diabo existe, bruxaria existe, mas isso só tem poder sobre você se aqui dentro você não está resolvido com Deus e consigo mesmo. A ferida vai se repetindo, os ciclos vão se repetindo. A realidade é que se nós insistirmos nos mesmos padrões mentais, nas mesmas atitudes, nós vamos tendo experiências iguais, experiências passadas que vão se repetindo, o ciclo se repete. E aí, o que eu tenho que fazer? Fugir. Aí você foge de um casamento, porque ao invés de olhar para dentro de si e falar, eu não estou bem, o problema está comigo, é muito fácil você dizer, o problema está com a minha esposa, o problema está com o meu marido, então como Jacó, deixa eu fugir da casa dos meus pais, e você vai fugir para um outro relacionamento. Lá você vai se dar mal também, e aí você vai colocar a culpa no outro cônjuge, e depois você vai para um outro. Enquanto você não parar e olhar para dentro de si, o ciclo vai se repetindo, situações vão se repetindo, e daí você começa a fazer comparação. Olha, mesma coisa que esse faz, que o outro fazia, esse também está fazendo, essa também está fazendo. E ele chega na casa de Labão. Vamos lá para Gênesis capítulo 29, você vai me acompanhando aí, Gênesis capítulo de número 29, ele chega então na casa de Labão. Eu estou meio perdido aqui, porque eu estou sem retorno, mas a gente vai chegando aí. E quando ele chega na casa de Labão, Gênesis capítulo de número 29, versículos de número 25 e 26. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou.
Sabe, quando ele chega agora na casa de Labão, ele se vê enganado. Mas engraçado, né? Porque Labão engana Jacó com Lia. Depois ele tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos por Raquel. Olha como é que o ciclo se repete. Jacó engana o seu pai, Isaac, dizendo que era o primogênito. E agora na casa de Labão, quando ele vai casar, qual foi a argumentação que Labão teve com Jacó? Não, aqui casa primeiro a primogênita. Faz sentido? Está vendo como é que o ciclo se repete? Esse mesmo Jacó enganou o pai com pelo de cabra. Depois ele teve filhos e teve José. E os filhos falaram que José havia morrido. Falaram para o pai Jacó que o filho havia morrido. E levaram sangue de cabra. E falaram, olha, aqui está o sangue de José aqui. E era sangue de cabra. Jacó enganou o pai com pelo de cabra. Os filhos de Jacó o enganaram com sangue de cabra. Jacó engana seu pai dizendo que é o primogênito. Agora ele vai para a casa de Labão. Labão engana Jacó dizendo que quem tem que casar primeiro é a primogênita. O ciclo vai se repetindo. Pastor, eu não sei o que acontece comigo. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. As coisas vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Eu não sei o que acontece, eu sei. São situações dentro de você que não estão resolvidas. Jacó engana o pai e é enganado pelo tio. Para cada Jacó, Deus tem um Labão. Quem vive a vida enganando, um dia será enganado. 2 Timóteo capítulo 3, verso 13 diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Jacó enganou seu pai e agora ele é enganado pelo tio. É assim. Toda pessoa que engana, um dia ele acha um mais esperto do que ele, que vai enganá-lo também. Toda pessoa que passa os demais para trás, usa de desonestidade, usa de mentira, de falsidade, você pode ter certeza, um dia ele encontrará um que é pior do que ele e fará muito pior do que o que ele já fez com as outras pessoas. É a vida. A vida é plantio, a vida é sobre colheita. O ciclo vai se repetindo. E agora, Jacó trabalha para Labão. E quando ele trabalha para Labão, sabe o que acontece? Ele tem 10 vezes o seu salário modificado. 10 vezes o seu salário é modificado pelo seu sogro. Imagina você trabalhar para uma pessoa e ela mudar o seu salário 10 vezes, mas 10 vezes para baixo. Não, você está ganhando muito, a gente vai ter que mudar isso. Não, você está ganhando demais, desse jeito não dá, vamos diminuir. Sabe, foi assim que aconteceu com ele. Por 10 anos, aliás, durante aqueles 20 anos que ele esteve ali, o salário dele diminuiu 10 vezes. E cada vez que ele mudava o salário de Jacó para prejudicá-lo, Deus mudava a estratégia na vida de Jacó para prosperá-lo. Deus mudava, sabe por quê? Porque Deus amava Jacó, apesar de tudo. O salário de Jacó, teve um momento que o Labão falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, as ovelhas que nascerem riscadas, elas serão suas. Só as riscadas, as demais serão minhas. Gente, é a coisa mais difícil você ver uma ovelha riscada. Uma vaca riscada. Não é comum, tem, claro, mas não é comum. Não é o todo. E aí ele faz um propósito. Ele busca a Deus, ele ora a Deus. Apesar de Jacó ser enganador, mentiroso, falcatrua, mas ele tinha fé no coração. Ele conhecia Deus. Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele precisava de um confronto, de mudança de vida. E aí ele busca a Deus, Deus dá uma estratégia para ele. Coloca uma vara na onde as vacas vão beber água, onde os rebanhos vão beber água, as ovelhas. E quando as ovelhas entravam no cio,
Quando elas iam beber água, a vara projetada na água, você já viu uma vara projetada na água, a sombra, a maré fica balançando aquilo? Sabe o que aconteceu? Inexplicavelmente, foi um milagre. Ao olhar para aquela vara, para aquela sombra e beber aquela água, as ovelhas começaram a reproduzir malhadas, listradas. E aí, o rebanho dele cresceu mais do que o do Labão novamente. O Labão ficou desesperado com isso. Deus deu uma estratégia para ele. Deus dava estratégia para Jacó. Deus abençoava Jacó. Por quê? Porque Deus viu algo em Jacó. Sabe, em Gênesis capítulo 31, no verso de número 13, diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Deus falou com ele: eu sou o Deus que te apareceu lá em Betel, aonde você fez um voto. E qual foi o voto que Jacó fez, que Deus fala para ele: olha, eu estou te abençoando, Jacó, porque eu te apareci em Betel, e porque você fez um voto lá em Betel, e por causa desse voto eu estou te abençoando. É o que o texto diz, versículo de número 13: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. E que voto foi esse que ele fez? Gênesis capítulo 28, vamos voltar lá, versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele fez esse voto. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Ele fez esse voto. E de tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Deus falou para ele: apesar de tudo que está acontecendo com você, que Labão tem feito com você, eu estou te abençoando, porque você fez um voto. Eu ouvi o teu voto. Eu vi o teu voto. Capítulo 31, versículo 12, Deus diz: olha, então disse: veja, todos os machos e fecundam o rebanho têm listas, são salpicados, são malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Deus estava de olho na injustiça que o sogro dele estava fazendo com ele. Deus fala com ele: eu estou vendo tudo, mas você fez um voto. Sabe, Jacó tinha temor de Deus, e é por isso que as coisas então começam a mudar na vida de Jacó. Jacó, ele reconhecia Deus. Versículo 9 do capítulo 31, olha o que ele diz: foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Ele está dizendo: olha, está acontecendo porque foi Deus. Foi Deus. Isso é uma característica de pessoas que servem a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 6, sabe o que diz lá? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Repita comigo: reconhece-o em todos os teus caminhos. Você reconhece Deus em todos os teus caminhos? Será que tudo que acontece com você, você diz: é Deus? É Deus. Olha que bênção, foi Deus. Olha como que a gente conseguiu crescer, foi Deus. Olha como Deus tem abençoado a nossa família, foi Deus. Olha como está o nosso casamento, foi Deus. Sabe, essa é uma característica de gente que vai dar a volta por cima, de gente que vai conseguir fazer bem o caminho de volta, ainda que esteja no buraco, no fundo do poço, ele vai conseguir fazer o caminho de volta. Por quê? Porque ele reconhece Deus. Ele não fala que é ele, não é a minha inteligência, não é a minha força, não é a minha sabedoria, é Deus na minha vida. Jacó tinha isso. Embora ele tivesse muitas perdas, mas ele nunca perdeu uma coisa: a fé. Por várias vezes, Jacó quis voltar para a casa de seu pai, mas ele não conseguia. Ele não conseguia, porque Deus não permitia. Ele tentou várias vezes, durante esses 20 anos, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, não dá. O que eu estou sofrendo aqui, eu tenho que voltar, mas não dava certo.
dava tudo errado para ele voltar. O que eu tenho para te dizer é: não subestime quando as coisas dão erradas para você. Sabe por que Deus não permitia? Gênesis capítulo 27, versículo 41 vai nos revelar. Olha o que o texto diz: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, e então eu matarei meu irmão Jacó. Jacó queria voltar, mas Deus não permitia. Deus não permitia que ele voltasse. E eu vejo nisso a mão de Deus. Sabe, você que serve a Deus, você que ama a Deus, você que ora, você que lê a palavra, procura viver uma vida de acordo com os princípios e a vontade de Deus para a sua vida. Quando tudo der errado para você, lembre-se de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Labão não tivesse enganado Jacó por 20 anos, Jacó teria voltado para casa mais cedo, e ao voltar para casa, ele teria sido morto pelo próprio irmão dele, o Esaú. Aqui fica uma lição: se você ama a Deus, se as coisas estão dando errada para você, é Deus te protegendo de situações que você nem imagina. Eu tenho para mim que toda vez que Deus abre uma porta, é uma provisão para a minha vida. E toda vez que Deus fecha uma porta, é uma proteção de Deus para a minha vida. E quando Deus não fala nada, pastor, é porque eu não estou preparado ainda, então Ele está me preparando. Quando você passa a entender isso, quando você passa a viver isso, você começa a observar na Bíblia, quando José na cadeia teve o sonho do copeiro e do padeiro, ele interpretou o sonho, só que o copeiro e o José disse: olha, quando você sair da cadeia, não se esqueça de mim. E quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi esquecer de José. Se ele não esquece de José, no dia que Faraó teve o sonho, provavelmente José não estaria ali para interpretar o sonho. Então existem pessoas que vão se esquecer de você. Você vai se sentir desamparado pelo seu pastor, você vai se sentir desamparado pelo líder da sua célula, você vai se sentir desamparado pela sua igreja, você vai se sentir abandonado por todo mundo. Mas lembre-se, Deus está fazendo algumas pessoas ficarem cegas, surdas e mudas para você. Não porque Deus te odeia, para te proteger de determinadas situações e circunstâncias. Ah, pastor, eu não aguento mais, tem uma pessoa que me irrita tanto, e daí? Tem uma pessoa que fica me provocando. Ei, se Penina não provocasse Ana, Penina que era rival de Ana, se ela não provocasse Ana, se ela não irritasse Ana, Ana não teria buscado a Deus, e se Ana não busca a Deus, Samuel não nasce. Então, se esqueceram de você, é porque Deus tem outra coisa para fazer, que não é aquilo que está na sua cabeça. Provérbios é muito claro: não te estribes no teu próprio entendimento. E o que é estribar no teu próprio entendimento? Eu vou fazer assim, 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 e vai acontecer isso. Isso é estribar no entendimento. É o planozinho que você fez. A Bíblia diz que os homens têm planos, mas a palavra vem da boca de Deus. O propósito de Deus é que prevalece. Então, quando o seu plano não funcionar e você se sentir abandonado, esquecido, lembre-se dessa passagem. Deus permitiu ele ficar ali 20 anos sofrendo na mão do sogro, para não permiti-lo morrer nas mãos do próprio irmão Esaú. Deus tem seus planos. A gente não sabe o que acontece, mas Deus tem seus planos. E agora chegou o momento. Gênesis capítulo 31, versículo 22. Sabe o que acontece? 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido.
Jacó tinha fugido da casa de Labão. Olha que estranho. Jacó, ele tinha um problema. E qual era o problema? Ele não resolvia problema. Ele fugia de problemas. Esse era o problema de Jacó. Ele não resolvia problema, ele fugia de problema. O texto vai nos dizer que ele fugiu da casa do pai, ele fugiu de Esaú, e agora ele foge de Labão. E em todas as fugas, ele teve problemas. Isso ensina a mim e a você o seguinte: não fuja de problema. Problema existe para ser resolvido, não para a gente fugir, porque senão nós vamos ser eternos colecionadores de entradas e saídas mal sucedidas. Imagina se cada lugar que você for, você tiver um problema, você fugir dali, e aí você não resolve aquilo, vai para o outro, chega lá, você não resolve, vai para outro. Você vai deixando um monte de portas abertas, um monte de ciclos não fechados, e aí coisas não acontecem na sua vida, porque você não consegue passar de fase. Você diz: pastor, eu estou lutando com o mesmo problema há anos, eu não sei o que acontece comigo. Eu posso te dizer, é porque você não resolve o problema, você foge do problema. Aprenda a enfrentar os problemas, resolver os problemas, sentar, conversar, dialogar, e dizer: fechamos, então pega aqui, acabou. Ah, pastor, mas e se ele, no coração dele, ele não me perdoou? O problema dele não é seu, você pediu perdão, você está livre diante de Deus, e a vida segue para você, o outro fica preso, mas a sua vida segue. Interessante isso, né? Porque agora ele foge, e quem foge sai pelas portas do fundo. Nós não devemos sair pela porta do fundo, a gente deve sair pela porta que a gente entrou. Naquela fuga, sua mulher Raquel se complicou ao roubar os ídolos do pai. Quando o pai Labão chega em casa e fica sabendo que Jacó fugiu, o que ele faz? Ele vai procurar os seus ídolos. E aí ele fica sabendo: olha, os ídolos sumiram. Então agora ele vai para matar. Agora ele já não é o irmão que quer matar o irmão, não é o irmão. Agora é o sogro que quer matar o genro. Porque ele pensa que o genro roubou os ídolos. E quando a gente lê esse texto aqui, é interessante, porque Deus não repreende Jacó, Deus não repreende Raquel por causa do ídolo. Por várias vezes, Deus repreendeu Israel por causa de idolatria. Repreendeu os reis, repreendeu o povo, mas aqui não. E há uma explicação para isso. Alguns estudiosos, arqueólogos, dizem que os ídolos, esse tipo de ídolo que eles levaram, na verdade, era como se fosse uma escritura. Quem tinha o ídolo tinha a posse do terreno. Não era um ídolo de idolatria, não era uma escultura. Hoje a gente talvez tenha dificuldade de entender isso, porque quando a gente compra um terreno, a gente recebe um papel. Mas naqueles dias ali, eles davam uma escultura para a pessoa. A prova que ela era dona do terreno era aquela escultura. E ela foi roubada, e isso faz muito sentido, porque quando você vê o discurso de Raquel em Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 16, ela dizendo: olha, meu pai acabou com tudo. Meu pai acabou com tudo que ele tinha. Meu pai acabou com a nossa riqueza, meu pai acabou com as nossas terras. Faz sentido então que ela estivesse pegando realmente o ídolo que era a posse das terras, faz sentido. Mas o que me chama a atenção é que quanto mais Labão enganava Jacó por causa de dinheiro, mais endividado ele ficava. E o texto diz isso. E isso se cumpre uma palavra que está lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. O texto diz que aquele que ama o dinheiro, dele nunca se fartará. Repita isso comigo: aquele que ama o dinheiro, dele nunca se fartará. Todo tanto é pouco. Por mais que tem, quer mais. E era o que aconteceu com esse homem. Porém, no encontro de Labão com Jacó, eles lavam a roupa suja. Olha o que diz aí, capítulo 31, versículo de número 38.
Jacó agora abre para Labão e diz: 20 anos eu estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, jamais comi um só carneiro do seu rebanho, eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia conta de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Foi assim 20 anos que eu fiquei na sua casa, trabalhei para você, 14 anos em troca das suas filhas, 6 anos por causa dos seus rebanhos, 10 vezes você modificou o meu salário. Sabe o que esse texto me fala? Uma coisa que muitas vezes a gente faz. Você percebe que ele coloca tudo de uma vez. Talvez ele nunca tivesse falado aquilo com Labão. Talvez se ele tivesse falado aquilo com Labão, quando as coisas foram acontecendo, como primeiro aqui, olha, nenhuma cabra abortou, nunca comi um carneiro que fosse seu, nunca te dei um prejuízo. Talvez se na medida que as coisas fossem acontecendo, ele fosse sentando e conversando e resolvendo, mas não. Ao falar tudo isso aqui, dá a entender que ele guardou aquilo no coração dele 20 anos, e agora ele joga tudo para fora. Isso é muito comum nos casamentos. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Aí chega um dia, começa a desenterrar defunto de 20 anos atrás. Não é assim que o povo fala? Desenterrar defunto, não é isso mesmo? Ao invés de resolvendo os problemas do dia a dia, de sentar, olha, aconteceu isso, não ficou legal, não gostei, vamos mudar de atitude. Não, vai guardando, como Jacó. E aí um dia, solta tudo de uma vez. E é aí que destrói tudo. Mas Jacó tinha essa característica de não resolver problema, de fugir. A gente tem que parar com isso. Isso é atitude de criança, atitude infantil. Homem, mulher, gente madura, senta, olha olho no olho e resolve. A vida segue. E agora ele faz o caminho de volta. Vou encontrar com meu irmão. Um dia a gente cansa, um dia a gente fica mais velho, a gente percebe que não vale mais a pena gastar energia com coisas que não nos levam a nada na vida. Eu falo que depois dos 50 a gente começa a ficar mais seletivo. E Jacó não era diferente nisso. 20 anos depois ele diz: quer saber de uma coisa? Vou voltar para a casa dos meus pais. Esse texto me lembra Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Quando ela for velho, ela não se desviará dele. Jacó faz o caminho de volta. Depois de ter quebrado a cara 20 anos, ele diz: vou fazer o caminho de volta. Uma das coisas mais importantes para nós pais é ensinar o caminho para os nossos filhos. É ensinar com o caráter, os valores, os princípios, a fé, a vida, Deus, a igreja, a palavra. Pastor, eu ensinei tudo isso para o meu filho. Meu filho se afastou dos caminhos de Deus. Meu filho está nas drogas. Meu filho está na prostituição. Meu filho abandonou tudo. Não tem problema. Ele sabe o caminho de volta. Você ensinou o caminho de volta para ele. Você ensinou o caminho para ele. Um dia, quando a ficha cair, ele sabe. Eu sei o caminho que meu pai me ensinou. Eu sei o caminho que minha mãe me ensinou. E eu vou fazer o caminho de volta. Quem está entendendo? Sabe, não é, quando a Bíblia manda ensinar o filho o caminho, não é uma garantia de que ele vai permanecer no caminho, mas é uma garantia que ele sabe o caminho. E um dia, quando a ficha cair, ele vai falar: vou voltar pelo caminho do meu pai. Vou voltar pelo caminho da minha mãe. Foi isso que Jacó fez. Ele agora resolve fazer o caminho de volta. Mas havia um temor no coração dele. Gênesis 32, 7. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Quando os mensageiros voltaram a Jacó e disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú,
e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó ficou com medo, ficou com angústia. Então ele dividiu os dois grupos, todos os que estavam com ele, bem como ovelhas, cabras, bois, camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. E então ele orou. Olha que oração que ele fez: ó Deus de meu pai Abraão, ó Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometestes. Está certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não pode contar. Depois de passar a noite ali, escolheu um de seus rebanhos e um presente para o seu irmão Esaú. Olha que interessante, ele está com medo, ele tem medo, e como ele tem medo, ele divide. Ele começa a falar assim: olha, vai você na frente, dá isso aqui para o meu irmão, vai você depois, dá isso para o meu irmão. Olha aí, versículo 5, diz assim: tenho bois e jumentos, ovelhas, cabras e servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor, para que me recebestes bem. Depois, versículo 18, ele manda outro grupo. Qual que é o grupo que ele manda? E você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú. E depois, no versículo 20, ele manda outro grupo e acrescentou: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Ele pegou tudo aquilo que ele conquistou e foi dando. Olha, leva um grupo, dá isso de presente para o meu irmão para apaziguá-lo, dá isso para o meu irmão, manda outro grupo. Sabe, ele foi abrindo mão de tudo que ele conquistou. Por causa de quê? Por causa de uma coisa chamada medo. Diga comigo: medo. O medo, ele tem essa característica de nos fazer perder, de nos fazer perder aquilo que a gente conquistou. E o que ele fez quando o medo assolou? Ele fez uma oração. E a oração que ele fez no versículo 9 do capítulo 32, ele diz: ó Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor prometeu. Ele fez uma oração baseada na palavra. Deixa eu te falar uma coisa: uma das orações mais poderosas é a oração baseada na palavra. Muitas vezes nós oramos baseados nos nossos sentimentos. Deus não dá a mínima para os nossos sentimentos. Muitas vezes nós fazemos orações baseado no nosso vitimismo. Oh Deus, o Senhor não tem dó de mim, tadinho de mim, eu estou sofrendo. Deus não dá a mínima para o nosso vitimismo. Muitas vezes nós oramos baseado nas nossas histórias. Deus não dá a mínima para as nossas histórias, como aquele paralítico do tanque de Betesda de João 5, que eu não vou entrar no mérito, mas foi uma oração baseada na sua história. O que Jacó faz? Ele faz uma oração baseada na palavra de Deus. Você sabe orar baseado na palavra de Deus? Na célula dessa semana, nós vamos estudar sobre isso. Como orar baseado na palavra de Deus. Quem ora baseado, quem faz uma oração com base na palavra, ele já começa orando com uma resposta. Vai para a célula essa semana, procura uma célula, vai lá para você aprender como orar com base na palavra de Deus. E o fato foi que agora ele encontrou com Esaú. Capítulo 33, versículo 4, eu já estou caminhando para o fim. Diz assim: mas Esaú, quando encontrou-se com Jacó, o abraçou e o beijou, e eles choraram. O texto diz que Esaú o abraçou, o beijou, e eles choraram. Nada daquilo que ele imaginou aconteceu.
absolutamente nada. Existe uma pesquisa que diz que 91% dos nossos medos nunca se realizarão. 91% das nossas preocupações nunca se realizarão. E os outros 9%? 6% pode acontecer, mas não de forma tão grave como nós imaginamos. Apenas 3% é que é a probabilidade de que de fato aconteça. Talvez você está aí com tanto medo. Vai acontecer isso comigo, vai acontecer aquilo outro. Jacó também estava desse jeito, até que ele orou a Deus. A oração pode mudar tudo, a oração pode transformar tudo. E aí, eu quero ler mais um versículo e nós vamos terminar. Gênesis capítulo 27. Lembra como tudo começou? Versículo 2. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Chama o meu filho aqui. Ele não morreu coisa nenhuma. Depois daquele dia, Jacó viveu 20 anos fora da casa de seu pai, com o seu tio Labão. E em Gênesis capítulo 35, versículo 28, quando ele volta para casa, que Esaú recebe, no versículo 28 e 29, sabe o que diz lá? Está escrito assim: versículo diz assim: depois que Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque tinha 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Ele falou que estava morrendo, precisava dar a bênção para o seu filho. 20 anos se passaram e ele não morreu. Alguém disse: mas pastor, se Jacó não enganasse Isaque, ele não teria sido abençoado. Mentira. Deus o abençoaria de qualquer forma. Sabe por quê? Porque Romanos 9,13 está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quem vai contender comigo? Não se precipite. Não tenha medo de perder. Se Deus realmente te deu, ninguém vai te tomar. Vamos nos colocar em pé nesse momento.